De 1986 a 1987, a família Smurr afirmava estar à mercê de fantasmas. Sua história envolve jornalistas, demonologistas e a Igreja Católica Romana. Seu caso chamou muita atenção da mídia na época, resultando em vários artigos, um livro, o filme A Casa das Almas Perdidas e até mesmo contando com a participação dos mais famosos investigadores paranormais, o casal Ed e Lorraine Warren. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. Janet e Jack Smurr, junto com suas duas filhas e os pais de Jack, se mudaram para uma casa de 2 andares na Chase Street em West Pittston, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em agosto de 1986, depois que danos causados por enchentes os forçaram a deixar sua casa em Wilkes-Barre. A casa precisava de alguns reparos e eles se esforçaram muito para repintar o local, mobiliar e consertar o que precisava ser consertado. E foi nessa época que a estranha atividade paranormal se iniciou. De início, o que acontecia na casa eram coisas bobas, como por exemplo, coisas que sumiam em um local e depois apareciam misteriosamente. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais preocupantes quando os eletrodomésticos pegavam fogo mesmo sem estarem ligados. Além disso, também tinha um forte odor que aparecia na casa sem explicação nenhuma. Esse odor vinha, tomava conta de tudo, deixava tudo com cheiro de podre e sumia. Bom, mesmo com essas coisas bizarras acontecendo na casa, a família Smurr continuava seguindo sua vida normalmente. Jack foi promovido em seu trabalho e também era treinador do time de softball de sua filha. Sua esposa Janet engravidou de 2 meninas e ajudava a organizar um grupo contra a embriaguez na escola secundária local. As meninas se destacavam nos estudos e os pais de Jack conseguiam ser felizes. Porém, esses dias felizes logo ficariam no passado, e a família se veria em uma feroz luta pela sobrevivência, onde o inimigo é desconhecido e seus objetivos são um mistério. Quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, Mary, a mãe de Jack, teve um ataque cardíaco e os fantasmas apareciam com mais frequência. Para vocês terem uma noção, a Mary e a Janet disseram que ouviam vozes que se pareciam com as delas. Em um momento, a Janet ouviu sua sogra lhe chamando e em outra ocasião, a Mary ouviu uma forte discussão entre o Jack e a Janet, onde essa discussão era cheia de palavrões, mas obviamente não tinha acontecido nada disso. Além disso, uma espécie de nuvem negra se formava ali na casa, flutuando pelo local e depois desaparecendo. Porém, os piores ataques aconteciam durante seus momentos mais vulneráveis. Janet disse que foi visitada na calada da noite por uma força malévola que a violou durante seu sono. E Jack disse que quando estava na cama com a esposa, ouviu alguém sussurrando. A voz parecia ser de uma jovem, e ao se virar para olhar para Janet, ele viu uma figura sombria subir por sua perna. Depois daquela noite, a vida na casa dos Smurr ficou muito mais sombria. Uma luminária caiu do teto, cortando uma das crianças com impacto. O cachorro da família simplesmente foi arremessado contra a parede e Janet disse que foi pega por uma presença invisível pendurada a cerca de 1,80 m no ar e depois jogada do outro lado da sala. Jack também não iria escapar das violações causadas por esses fantasmas. Ele afirmou que uma sucubo, que é um demônio sexual, entrou em sua sala enquanto ele assistia a um jogo de beisebol e o violou. Só para vocês terem uma noção de como a casa tinha um ambiente assim, maligno, os vizinhos da família Smurr escutavam gritos na casa até quando eles não estavam na residência.
Aterrorizados, a família entrou em contato com a dupla de demonologistas mais conhecidos de todos os tempos, o casal Warren. Depois de inspecionar a casa, Lorraine Warren, uma clarividente com várias investigações paranormais conhecidas em seu currículo, como por exemplo o caso que deu origem ao filme Horror em Amityville, concluiu que os Smurfs compartilhavam sua casa com 4 espíritos: uma idosa inofensiva, uma jovem possivelmente violenta, um homem que sofreu e morreu naquela casa e um demônio, que usou os outros 3 para destruir a família. Sessões de oração em grupo e exorcismo foram realizados naquela casa, mas a situação não melhorava. Então, a família resolveu tornar sua história pública, na esperança de que alguém pudesse ajudá-los. Mas não foi isso que aconteceu. O que a família conseguiu foi virar uma atração no melhor estilo freak show. A imprensa se agarrou no caso como uma jiboia se agarra em sua presa, espremendo ao máximo sem soltar. Algumas pessoas acamparam na frente da casa, câmeras e repórteres inundaram seu gramado e carros frequentemente passavam pela frente da casa na esperança de vislumbrar algo sobrenatural. A família Smurf estava no centro de um circo midiático. Vários padres visitaram a residência para abençoar o local e tentar fazer com que essas coisas parassem, mas enquanto eles estavam lá, não conseguiam ver nenhuma atividade prejudicial. No ano de 1986, um sacerdote da região se mudou para aquela casa e ele passou 2 noites lá. E quando ele estava na casa, não aconteceu absolutamente nada. O padre não relatou nenhum problema. Então, ele simplesmente foi embora e disse que não tinha nada errado com o local. Como a família já estava cansada da mídia e dos fantasmas, eles resolveram se mudar no ano de 1987, mas não adiantou de nada porque na sua nova residência as atividades continuavam. Então era algo com eles e não com o local. Os fenômenos paranormais só terminaram no ano de 1989, quando a Igreja Católica permitiu que um exorcismo fosse realizado e aí sim a família foi libertada daquela entidade maligna, que ninguém sabe qual era. Desde então, várias pessoas já examinaram essa história, incluindo o jornalista Robert Curran e os próprios Warrens, que narraram o caso no livro The Haunted One Family's Nightmare. Muitos críticos consideraram que viam explicações racionais por trás das alegações sobrenaturais da família Smurf. E os donos que compraram a casa da família Smurf dizem que nada de incomum aconteceu em seu lar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado do meu conteúdo. E também quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que isso é um acontecimento real ou foi tudo criado pela família Smurf apenas para chamar a atenção? Deixem aí nos comentários que vocês sabem que eu leio todos. Então, por hoje é só, até a próxima e tchau!